Neste terceiro episódio do Elas Lideram, edição especial com a liderança feminina do Sebrae Rio, vamos falar de uma espécie de fantasma que assombra as mulheres desde sempre. É muito comum ouvirmos que mulheres fazem diversas coisas ao mesmo tempo, mas até que ponto essa habilidade, conhecida como uma soft skill feminina, é considerada algo bom ou uma espécie de pressão do mercado? Nossa intenção não é tratar aqui da parte científica sobre esse assunto, mas da parte comportamental. E para esse bate-papo eu trago aqui 3 gerentes do Sebrae Rio: Débora Finamori, da área de comunicação, marketing e relacionamento digital; Margarete Carvalho, responsável pela gerência de conhecimento e competitividade; e Ana Lúcia Lima, gerente de projetos. Sejam muito bem-vindas, obrigada por participar do Elas Lideram. E Débora, eu vou começar com você, já que a gente está mais junto no dia a dia, e eu quero saber como é que você faz para conciliar tudo, casa, trabalho, família, como é que é isso? Não é fácil. Dizer que é fácil é uma grande mentira, né? Eu sempre brinco que a mulher é um pouco malabarista. A gente vive carregando muitos pratos, né? O prato da família, prato dos filhos. Eu tenho 2 filhos pequenos. Prato do trabalho, das entregas, da equipe. É um desafio grande, porque às vezes cai um prato, né? Às vezes você deixa passar uma coisa. Então, acho que o grande desafio é você ver quais são os pratos mais valiosos, aqueles pratos que não podem cair nunca, deixar sempre com muito mais cautela, mais cuidado, porque a rotina engole, né? A rotina da gente que tem equipe, que tem entregas a fazer. Eu, no meu caso, moro distante, então tenho, né, esse tempo perdido de deslocamento. É um grande desafio, assim, não tenho... É um jogo de pratos mesmo, um malabarismo mesmo. A gente precisa trabalhar aqueles que doem mais no nosso coração. Precisa ter muito cuidado, eu tenho muita preocupação com a minha família, com os meus filhos, né? E a gente tem reunião na escola, tem que dar um jeitinho de ir. Vai ter um evento, tem que estar presente. Tem que conseguir chegar em casa a tempo de, né, fazer um carinho, de dar uma atenção. E ao mesmo tempo sem deixar cair o prato aqui da liderança, de estar junto com a equipe, de fazer as entregas. E todo o resto do mundo feminino que a gente sabe que tem que cuidar da saúde, cuidar da beleza, cuidar, né, de estar ativo. Isso é bem complexo na minha cabeça, não tem uma receita. Não é fácil. E cada um de um jeito, né? Como é que é pra você, Margot? Então, eu divido e busco parcerias, tanto no nível pessoal quanto profissional. Então, eu sou muito clara, tanto no âmbito familiar, né, eu falo quando está pesado, peço ajuda. Tenho uma pessoa, um companheiro que entende que em determinados momentos eu vou ter que estar ausente e ele vai ter que suprir. Com relação à equipe, eu acho que a gente tem que ser o tempo todo muito humana, no sentido de falar, pessoal, tá difícil, preciso de vocês, vamos junto, vamos dividir aqui as tarefas, vamos ter transparência, criar mecanismos dentro do trabalho para que as pessoas falem também das suas questões emocionais, das suas questões familiares, entender que nós somos um todo. Então, o que eu faço com os meus colaboradores enquanto líder é olhar para eles de verdade. Então, não é aquele olhar só de que ele é um funcionário que está ali para cumprir uma tarefa. E com isso, eu consigo que eles também me percebam como uma liderança que também precisa ter esse olhar de vez em quando, de cuidado, né? De olhar para a gente e ver, está tudo bem, não está tudo bem? Então, acho que é isso, a gente ser transparente, a gente mostrar o tempo todo que nós temos emoções, que vamos falhar, mas que a gente possa o tempo todo criar esse ambiente de divisão de tarefas, enfim, de humanização, né? Acho que essa divisão de tarefas ela é muito clara de importância, né? Senão a gente não consegue. Não dá para carregar o mundo todo nas costas, né? É verdade. Eu também eu tenho certeza que eu falho muito, né? E eu acho que não dou conta de vários pratos, acho que tem vários pratinhos que caem. Mas eu acho que é isso, né? Pedir ajuda, compartilhar. Eu acho que a gente tem um privilégio também de trabalhar numa empresa que compreende, né, muito disso, né? Quando você está precisando de apoio, você ir no seu superior e falar, olha, tem um amigo aqui que está precisando de ajuda nesse dia, eu não vou poder trabalhar, ou tem uma festa na escola do meu filho que eu preciso sair. Então, assim, eu acho que isso também é muito bacana. As empresas também humanizarem, né? Perceberem que as mulheres têm muitos papéis e você tem, né? E você precisa compartilhar isso com a empresa precisa dividir isso com você. Isso não é um papel só nosso, né? Eu acho que isso também é E eu acho que a gente tem o privilégio de trabalhar no Sebrae, que entende isso, que compreende isso e que
dar essa autonomia para que a gente possa dividir esse desafio, né? Eu já falei isso, acho que foi no outro episódio, que eu acho que é muito importante, quando a sociedade vai mudando, as empresas irem mudando também, irem se modificando, né? Incorporando, né, esses novos valores, né? Eu acho que teve uma dinâmica que aconteceu esse ano aqui no Sebrae, que no Dia das Mães, os mães puderam trazer seus filhos para passarem um dia aqui. E isso fez uma diferença tão grande na minha família, né? Porque eles sabem agora onde eu tô, o que eu faço, eles conseguem concretizar aquilo que a minha mãe está longe. Não, minha mãe está longe, eu sei onde ela está, eu sei o que ela está fazendo, eu sei. Eu acho que isso é tão bacana porque integra de verdade, né? Ter uma rede de apoio lá fora é muito importante para a gente estar de alma aqui dentro, para a gente conseguir, né, entender a equipe, se entregar para a equipe, se entregar para o trabalho. Então, a rede de apoio é essencial. Mas eu acho que a empresa reconhecer também essa família que está do lado de fora, né, e trazer para junto, isso tem uma transformação muito importante. E eu acho que o Sebrae atua muito bem nesse sentido, né? Ele cria eventos onde a gente foge, como você falou, né? O seu filho vai enxergar como que é, minha mãe trabalha onde, como é que é o ambiente, o que ela faz. E a gente tem essa felicidade, né, de ter uma área de gestão de pessoas muito preocupada com a nossa qualidade de vida, que vai além do espaço até de trabalho. Porque quando você consegue fazer essa união entre trabalho, família, trazer eles um pouco para essa realidade, até a compreensão em casa, né, de momentos que a gente precisa, estamos em casa, mas temos que trabalhar naquele momento. Eu acho que a pandemia trouxe também uma busca muito pelo propósito, pela questão de resgatar alguns valores das pessoas, do ser humano, tanto no âmbito do trabalho quanto da família. Mexeu muito com todo o nosso emocional. E por conta disso, acho que até nós mulheres que sempre tivemos muita exigência, que sempre teve muito essa característica de ser multifacetada, a gente também parou e pensou até que ponto eu não tenho que começar a dar certos limites, né, para as pessoas nesse sentido. E pedir ajuda, né, Marcos? Pedir ajuda. Eu acho que assim, eu sou eu já estou mais de 50 e eu assumi uma época de liderança com, sei lá, 27, 28 anos. Onde a cobrança eu acho que o mundo competitivo masculino, né? Eu, como mulher, eu não vou falar por todo mundo, mas eu vou falar pela Ana, eu também era muito competitiva e eu achava que aquilo era normal, né? Porque eu estava num universo muito masculino. E aí, assim, com o tempo, eu acho que isso, com bastante tempo, com muito aprendizado, eu percebi que eu não preciso competir com ninguém, né? E que a gente tem falhas, a gente tem erros. Então, se aceitar mais e perceber que eu tenho muitos pratos e que vários pratos vão cair, eu acho que fica mais leve. É lógico, eu queria ser a filha perfeita. Eu acho que eu não sou, tá? Eu vou falar de um pratinho que eu acho que deixa cair sempre. Eu queria ser a filha perfeita. Não sou, porque estou ausente, estou longe e tudo mais. Mas aceitar, é lógico que eu não concordo com isso. Eu gostaria de estar presente, mas aceitar isso e perceber, olha, nesse momento eu não vou ser a filha né, presente como eu gostaria. Talvez no futuro eu possa fazer isso, mas nesse momento eu não consigo. Então, se aceitar e perceber, eu acho que isso também faz a gente ficar mais leve, né? Faz a gente se aceitar e perceber que a gente é humano, né? E que é com todo mundo, né? E aí a gente vou até entrar numa outra questão. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E eu venho de uma família muito tradicional, dessa época de homens não fazem certas coisas em casa. Eu fui muito criada junto com a minha avó, e a minha avó, se um primo meu ou meu tio pegasse um copo para lavar, era um absurdo. A gente é que tinha que fazer. E aí, quando eu comecei a trabalhar, foi quando eu comecei a perceber que a gente só une coisas, a gente não passa para uma outra pessoa, então só acumula coisas. Então eu tinha o trabalho, eu tinha o estudo e tinha as tarefas domésticas normais para fazer. Quando que vocês entenderam que a vida é a vida, não são só caixinhas, né? A vida é uma coisa única e tem várias cordas no meio aí, de várias coisas que a gente tem que fazer. Quando que isso aconteceu para você? Para mim foi isso, com 14 anos. E para vocês? Gente, eu não lembro, assim, quando que eu caí na real e que seria acumulativo essas tarefas. Eu não lembro, mas eu acho que talvez possa ser no momento que eu comecei a trabalhar. Acho que pode ter sido isso também. Agora, eu também venho de uma família muito tradicional, assim, onde os homens fazem poucas coisas, né?
E aí eu acho que tem um desafio muito legal também pra gente como mulher. Porque nós somos as mães dos homens do futuro, né? Dos pais. Então, eu acho que mostrar isso pros nossos meninos, né? E treiná-los, né? Treiná-los. Que é igual para todo mundo. Que é igual pra todo mundo. É uma missão muito bacana que eu acho que a gente pode deixar para um mundo melhor, né? Não precisa ser só a gente chegar em casa cansado e fazer o jantar. Alguém pode fazer pra gente também, né? Justo. É verdade. Não é alguém ligar e falar assim, o que vai ter pra jantar hoje? Aí, às vezes, eu devolvo a pergunta. O que a gente vai ter pra jantar hoje? Eu vou chegar um pouquinho mais tarde. O que a gente... É isso. Eu sempre fui muito revolucionária, vista como revolucionária pela minha família, porque minha família também, eu acho que a maioria aqui tinha essa coisa, né? O homem não vai lavar o prato, né? A gente aqui, quando termina um jantar de família, um almoço, normalmente são as mulheres que levantam para tirar a mesa e tal. Isso sempre foi uma coisa que me incomodou, né? E eu sempre questionei isso. Eu era a pessoa que falava assim, por que o meu irmão não pode levantar e lavar o prato? E aí, eu trouxe isso, uma fala que para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos homens, né? E eu sempre falei para eles, nós somos como vocês. A gente também tem tarefas de trabalho, a gente estuda. Você vai ter uma namorada ou uma esposa, ela também vai ter atividades como as suas. Então, desde cedo, na minha casa, ele lava a louça, né? Ele é responsável de pegar o pia dele, organizar e botar num lugar para que seja... Enfim, isso me incomoda muito, essa visão de que a gente tem que cuidar sempre. Em dado momento, né, desde que a gente ganha uma boneca, quando a gente é criança, ali já meio que estão dizendo pra gente que o nosso papel é cuidar. Tudo bem cuidar, eu gosto de cuidar, mas eu também gosto de ser cuidada, né? E nós temos uma vantagem, que eu não sei se Débora e Ana concordam, que é diferente dos homens, que a gente fala, né? A gente verbaliza mais do que os homens, nesse sentido, de colocar para fora os sentimentos que está incomodando. E muitas vezes os homens não fazem isso. E eu acho que a gente tem que sempre lembrar, a quem quer que seja, ou familiar, ou no trabalho, que algo pode ser de todo mundo e não só da gente porque a gente é mulher. Mesmo que a gente goste de cuidar, tem que ser na hora que a gente está bem para cuidar, com vontade de cuidar. Eu, às vezes, eu não sou muito chegada a trabalhos domésticos, vou ser muito sincera. Mas não tem aquele momento que você fala assim, pô, vou fazer uma comidinha gostosa para minha família, tal. É isso, né? Então, eu acho que é sempre colocar, gente, deixa a gente fazer quando a gente está com vontade, porque se for assim, a gente vai fazer tão bem. Não por obrigação, né? E não por obrigação. Eu acho que a minha história é um pouquinho diferente da de vocês, porque na minha família, a estrutura familiar já era um pouco diferente. Meu pai sempre fez tudo em casa, sempre fez comida, quem lavava o banheiro era o meu pai, minha mãe sempre trabalhou fora, minha mãe e meu pai trabalhando fora. Minha mãe deixava lá a comida mais ou menos pronta, eu e meu irmão a gente que esquentava. Então, a gente, desde muito pequena, eu cresci com a orientação de, cara, você tem que estudar muito para você conseguir se garantir na vida. Você não vai ter opção, você não vai ter herança, minha família é uma família humilde, você não vai ter... Se garante porque isso tem que fazer. Então, acho que essa coisa da divisão de trabalhos, né, da coisa da parceria, eu vivenciei dentro da minha casa, né? Isso sempre foi assim na minha casa e é até hoje. E é até hoje, meus pais fazem tudo juntos. Se vai lavar o quintal, por exemplo, eles lavam juntos. Então, eles estão sempre são muito parceiros nesse sentido. E eu, graças a Deus, tenho um marido que é muito parceiro também. Como eu trabalho longe de casa, eu trabalho a 62 quilômetros daqui, eu saio de casa muito cedo, então ele que arruma as crianças para levar para a escola, ele que leva na escola. Quando eu chego em casa, as crianças já estão de janta pronta. Claro que tem uma pessoa para ajudar em casa para fazer comida, mas quando eu chego em casa, eles já jantaram, já estão arrumadinhos, e o marido é um maridão que ajuda, né? Então, eu acho que essa parceria que eu vivenciei em minha infância, né, que eu vi acontecer, a gente conseguiu reproduzir na minha casa. Ele não é um cozinheiro. Não, cozinha não, faz belos sanduíches. Já ajuda. Mas são tantas outras atividades, tantas outras coisas que a gente tem que fazer dentro de casa, que fica sob a responsabilidade dele, ok, sabe, né? Tanto ele quanto as crianças sabem que a distância é cruel com quem trabalha, né? Quem vive nessa vida de estar aí no transporte ou no carro, horas e horas durante o dia. E como as crianças vão crescendo, vai todo mundo ajudando muito para a coisa fluir e funcionar. Então, a história é um pouquinho diferente. Que bom, né? Que bom que a gente tem. Que bom que a gente tem um exemplo legal. Sim. Assim, de na época, né, deles, não era algo tão normal.
Né? Hoje eu acho que tem que ser normal, mas na época, então que bom que a gente tem um exemplo aqui. Aí os meus filhos a gente coloca para fazer as coisas também. É mais difícil, tá? Porque a tela, a tecnologia afasta um pouco. É até triste isso. A gente agora, recentemente, essa semana, a gente montou uma planilha, eu e meu marido, na planilha dos trabalhos da casa da criança e as tardes sem tela. Então eles não podem usar nenhuma tela 2 tardes por semana. E você sabe que isso melhorou a relação entre os dois. Eu tenho um de 5 e um de 11 anos, e eles brigavam pela TV da sala, brigavam pelo videogame, brigavam... Agora tá definido, cada um tem o seu dia. Tem um dia que vai brincar com um brinquedo que ficava encostado, pegando sujeira. Então, acho que isso é essa coisa até entre eles, para eles aprenderem que tem que ajudar nas tarefas, que eles têm que ter responsabilidade deles. A gente também tenta trazer para eles com todas as dificuldades da tecnologia, com todas as dificuldades desse mundo moderno, né? Eu tenho um filho de 21 anos. E ele me chama de Alandona, porque ele acha... Ontem eu cheguei em casa, mãe, você tá tão mandona. Eu disse, não, eu não tô mandando, eu tô distribuindo tarefas, é diferente, né? Mas é isso, né? Porque eu acho que a gente tem que, desde cedo, incorporar isso. Mas chega um momento que eles não querem fazer nada, né? E aí depois volta, né? Ele já com 21 já volta, já começar a ajudar. Então, ontem à noite mesmo eu tava tomando banho, tô escutando ele lá, Eca. Eu falei, o que aconteceu, filho? Essa louça tá uma eca. Aí eu falei, você vai acostumar. É assim mesmo, no início você vai ter nervoso, essa louça daqui a pouquinho você vai estar lavando tranquilo. E ele tava lavando assim, dele. Eu tava vendo Sex and the City essa semana, e agora elas estão mais velhas, né? E aí... uma delas volta a trabalhar, a Charlotte, ela volta a trabalhar e aí o marido começa a ter que ajudar em casa, porque ela, quando ela engravida, quando ela casa, ela fica só por conta da casa. E aí ele vira pra ela na primeira noite, ele fala assim, mas eu tô fazendo tudo, eu não consigo. E aí ela falou assim, tudo? Você colocou, levou um caderno pra sua filha na escola, fez isso aqui. Isso não é tudo, isso é o mínimo. Você tem que fazer muito mais. Tudo é o que eu fiz até hoje. E eu acho que é bem assim. Mas assim, no trabalho, também tem essa expectativa de que a mulher vai fazer tudo. Porque se a mulher é multitarefas, ela consegue fazer tudo e ao mesmo tempo. E aí eu não tô falando nem só de Sebrae, eu tô falando no trabalho como um todo. Vocês percebem isso também, principalmente uma vez na liderança, vocês percebem que existe essa expectativa do outro? E como que vocês recebem essa expectativa? Sabe que eu não percebo. Eu não sei se é porque talvez... Estou falando na minha função, né? Eu não sei se é porque a gente está muito bem, né? A gente trabalha numa empresa grande, né? Que tem uma estrutura muito bem dividida, de cada um fazendo as suas atribuições, né? Eu não percebo, assim, que tem essa expectativa em relação a mim. Essa pressão em relação a mim. Eu acho que tem uma pressão, assim, eu como líder, eu preciso dar conta de coisas que é da liderança, da cadeira da liderança. Mas eu acho que por ser mulher e por ser multitarefas, eu acho que não. Agora, tem uma questão do multitarefas que eu sempre questiono um pouco, porque eu acho que, assim, eu acho que fazer tudo ao mesmo tempo é doentio pra gente, né? Então, eu acho que, assim, a gente pode fazer muitas coisas diferentes que o homem, às vezes, não se sente com habilidade para fazer. Mas eu também, ao longo do tempo, eu aprendi, assim, tô numa aula de vídeo, eu tô, sei lá, agora, né, como uma questão online, eu tô tentando me entregar 100% ali. Se eu não consigo estar 100%, eu prefiro não participar, porque no início, eu vou falar também por mim, tá? Não sei se vocês faziam isso. Eu abria 2 telinhas ali e ia assistindo, mas ia assinando um documento, né? E aí, no final da capacitação, da reunião, eu falei assim, gente, quanta coisa eu perdi. Né? E aí eu fiquei estressada porque eu perdi, né? Eu perdi o conteúdo, fiquei tentando equilibrar 2 pratinhos ao mesmo tempo. Então, hoje eu estou tentando, assim, para me entregar naquilo ali, então eu vou fazer 100% ali. Eu faço várias coisas, mas em tempos diferentes, né? Eu acho que isso também mudou um pouquinho para mim, para eu não surtar. É importante. Vou pegar o gancho da fala da Ana, que eu achei super importante, que ela traz isso com uma coisa que ela tinha, não com uma coisa de pressão externa. Isso. E eu acho que a gente tem muito isso, eu não sei se isso é geral das mulheres, mas eu tenho muito isso, de ficar sempre achando a tal da síndrome do impostor, né? Que poderia ser melhor. E às vezes, quando eu me deparo com isso, eu falo, não, peraí, calma, você fez um trabalho bacana, você está fazendo um trabalho bacana, por que você está se exigindo tanto com relação a isso? Então, assim, para mim, a pressão às vezes é muito mais
parte de mim e não dos outros. Porque eu acho que dos outros, as empresas hoje, até se há pressão, ela é igual para todo mundo. Eu não vejo essa diferença, tem mais pressão para mulher ou para homem e tal. Talvez a forma como a gente se coloque nesse sentido, até trazendo uma questão inconsciente mesmo, porque como a gente tem que cuidar e tem essa cobrança de que tudo tem que ser com cautela, tudo tem que ser com detalhe, né? A gente acaba tendo muito essa coisa de tem que fazer tudo e tudo muito bem feito. Eu não posso deixar, por exemplo, aparecer um fiozinho ali, porque alguém vai perceber. Mas por que que eu tenho que me preocupar tanto com tudo, né? Então, eu acho que é um exercício que a gente tem feito enquanto mulher, é aceitar que muitas vezes a gente pode e vai falhar. Então, eu não me permito, quando eu começo com esse tipo de pensamento, eu rapidamente tento sair disso e também consigo, se eu percebo que uma pressão está muito exagerada, em função, inclusive, dessa história de achar que eu sou multitarefa, eu falo, não é bem assim, né? Eu não consigo fazer tudo isso dessa maneira. E Ana trouxe uma coisa muito importante, que é o seguinte, na pandemia a gente ficou meio que totalmente louco nesse sentido. Você estava ali numa reunião online, o seu WhatsApp estava bombando, pessoas querendo falar com você, você olhava o e-mail e todos nós, ou grande parte de nós, ficamos com doenças psicológicas, né? Então, ansiedade, muitas pessoas com depressão, tal. E eu acredito que a partir disso, né, toda crise, todo momento assim faz a gente repensar muita coisa. A partir daí eu comecei a repensar também. Tem que me entregar naquele momento aquela tarefa que eu estou fazendo e não ficar, né, me repetindo em várias outras coisas que eu não vou me dedicar bem e não vai funcionar bem. Aí sim vai ter falha. Eu acho que o que existe hoje é uma pressão por produtividade, independente um pouco de gênero, né? A gente precisa produzir muito. E o grande desafio é produzir muito, com uma qualidade alta, porque a gente é exigente, e mantendo um ambiente leve. Eu acho que isso é o mais difícil, né? E talvez as mulheres tenham mais habilidade para isso. Tem homens que têm uma super habilidade também. Sim. Mas para mim é o desafio. Você conseguir produzir muito, produzir com qualidade e manter um ambiente saudável, um ambiente leve, onde as pessoas tenham prazer em pisar na empresa e falar, eu faço parte de uma equipe bacana, que funciona, redondo. Você conseguir deixar todos os problemas, né? A gente sabe que tem muito problema externo, deixar fora até o ponto que você consegue, sem deixar de ser humana, sem deixar de transparecer aquilo que você é, mas conseguindo separar bem as coisas. Eu acho que esse desafio é um desafio que independe de gênero, né? Mas é um desafio real que a gente vive hoje. Agora, pra gente terminar, pra gente encerrar aqui, eu peguei algumas outras soft skills, porque a gente falou muito dessa questão da multitarefa, de ser multitarefa, mas tem outras que eu fiz uma pesquisa que as empresas veem como soft skill feminina. Isso que eu achei mais interessante, porque na minha concepção eu acho que são soft skills que os profissionais deveriam ter. Mas eu achei relevante essa questão de ser uma coisa que esperam da mulher, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre elas. A primeira é resiliência. O que vocês acham dessas soft skills? E acham que deve ser só feminina? Não, tem que ser de todo mundo. Eu acho que também, assim, voltando para a maturidade, né? A gente estava até falando isso, né? Ali na hora do preparatório, a gente estava falando sobre isso. Eu acho que, assim, a resiliência, para mim, veio muito com a maturidade. Antes, quando alguém me dava, né? Quando eu entregava um produto que não estava legal e tal, eu ficava martelando aquilo meses. Não era nem dias, era meses, né? Hoje, não. Hoje, poxa, não entreguei legal. Eu tenho um amigo que fala isso. Quando ele tem um problema, ele fala assim, vou dar uma volta no quarteirão, né? Então, assim, vamos dar uma volta no quarteirão, vamos tomar um cafezinho diferente e tal. E quando eu volto, é quando zerou, vamos embora, vamos fazer tudo de novo. E eu acho que é uma característica cada vez mais. Se a gente tá, né, se a gente quer um mundo produtivo, se a gente quer... A gente precisa ter isso. A gente não vai entregar sempre perfeito. E isso acontece com todo mundo. Somos humanos, erramos, estamos aqui para aprender. E a resiliência é fundamental para não adoecer, né? Porque senão a gente fica doente, a gente se cobra tanto que a gente fica doente. Então, erramos, vamos dar uma volta no quarteirão e voltar super bem. E como sou humana mesmo, erro, vou te entregar o próximo melhor. Boa dica. Eu sempre fui assim, acho que a maturidade aprimorou
Mas eu sempre fui muito resiliente, assim, em função de que me foco muito no propósito, sabe? E se eu fiz aquilo, seja no trabalho, fora do trabalho, com um propósito, aconteceu alguma adversidade, algum obstáculo, para mim é algo que está me dizendo assim, ó, é o momento de você parar e pensar, mas que você tem que ter força para chegar, porque você vai chegar até melhor em função disso que aconteceu. Então, o que eu tiro é que quando a gente é resiliente, a gente consegue ter mais alegria, mais felicidade. Você vai para frente, você olha para frente, né? As coisas não te impactam para você ficar totalmente paralisada. Então, eu procuro, na minha vida, até por questões de fé também, enfim, eu sou muito resiliente, né? Então, eu levo dessa maneira. Eu acho que a resiliência nada mais é do que a capacidade de você voltar ao seu estado normal depois de uma frustração. E a gente vive frustração todos os dias, né? Em qualquer ambiente, no trabalho, em casa, a gente tem que ser capaz de lidar com isso. Mas eu concordo muito com a Ana falou, a questão da maturidade, que a gente cria casca, né? A gente começa fica cascudo, a gente começa a entender que, não, dessa vez não saiu, vou tentar de uma outra forma. Quando a gente acredita mesmo, né? Tem quando você erra e ok, errei, transformar aquilo numa lição aprendida. E tem quando você acredita e outra pessoa não acredita naquilo, né? Não tô falando no mundo empresarial. E aí você tem que repensar a sua forma de apresentação, repensar, ver se vale a pena seguir adiante ou se não... Mas o que eu acho que é mais interessante da questão da resiliência é você se manter no propósito de vamos continuar, bora, que vai dar certo. Eu acho que essa é a questão. Sem deixar isso afetar a equipe também, que acho que é o nosso papel enquanto na cadeira de líder, né? Sem deixar isso afetar a equipe. Outra soft skill que eles colocaram é humildade. Me incomodou um pouco isso ser voltado para uma soft skill feminina. Essa é a primeira coisa que me chama atenção. Vocês, o que vocês pensam sobre? Cara, se for humildade, no sentido de você reconhecer que você errou e olhar para o lado, aprender com um colega, ouvir outras mulheres, né, outras experiências, tá sempre apto a aprender mais com alguém. Aí é válido. Aí, para mim, ok. Eu acho que a gente tem nós temos um pouco mais, eu percebo, do que os homens. Nesse sentido, ok. Aí eu concordo. Eu acho que sim. Tem uma outra questão que para mim, talvez, a humildade aí fez um contraponto em relação à arrogância que o mundo masculino traz, né? Porque a gente percebe que os homens, eles têm uma autoridade para falar como se eles fossem, né? E às vezes a gente não tem essa, né? A gente não se impõe dessa forma. E acho que eles estão completamente errados, tá? Eu acho que do jeito mais manso, mais humilde, eu acho que a gente consegue alcançar muito mais do que impondo uma arrogância, né? O que ele diz ali é o que é certo, né? Então, eu acho que pode ser humildade nesse sentido. E eu confesso que humildade, eu acho que nunca é demais. Eu acho que ser humilde... Para todos. Para todos. Para homens e mulheres, né? Acho que nunca é demais. Exatamente o que a Margot falou, né? Se eu fiz uma questão que não foi legal e tal, poxa, vamos lá, vamos conversar com os colegas, vamos conversar com os pares, né? E trocar ideia. E ser humilde mesmo, falar assim, ficou péssimo, me ajuda aqui e tal. Eu acho que as mulheres talvez tenham mais essa atitude, né, de pedir ajuda para outros colegas do que o homem. O homem, às vezes, faz uma coisa errada e ele não tem essa humildade e principalmente se for uma mulher, né? Se for lá, poxa, não faz assim, faz assado e tal. Então, às vezes a gente vê uma certa resistência porque é uma outra mulher oferecendo ajuda, né? Eu vou falar a última aqui. Empatia. E aí, já que eu te pulei, pode conversar com você. A empatia, acho que é uma das maiores qualidades soft skills, assim, que um líder pode ter, né? A gente está falando que as lideranças, elas lideram. Porque a gente está tratando de pessoas, famílias, gente que sofre, gente que passa por problemas, gente que está super animada, gente que não está super animada, não está muito afim. Então, eu acho que você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, deixando os seus julgamentos, as suas críticas em outro momento, isso é muito difícil. Porque você carrega uma história também, né? O exemplo, eu acordo 4h30 da manhã, saio às 5, então eu acho que todo mundo tem que estar nesse ritmo. E não, nem todo mundo tem essa história, nem todo mundo tem que estar. Eu acho que essa capacidade de liderar, né? Enxergando seres humanos que estão do outro lado, né?
enxergando as qualidades, as deficiências, as questões que eles trazem de uma forma sem julgamento, isso é muito bacana e é muito necessário para qualquer pessoa, homem ou mulher. A Débora trouxe uma coisa muito importante que, para mim, é que deveria ser uma das maiores características da liderança. Por quê? Todos nós temos contextos de vida diferentes, né? Temos situações fora do nosso trabalho que a gente não tem controle enquanto líder, mas a gente percebe quando o nosso colaborador está ali tenso, quando ele está nervoso, né? Quando ele está apático e tal, enfim. Então, quando você é empático, quando você realmente olha para o outro de verdade, né, e pensa, nossa, essa pessoa, nesse momento, ela precisa de mim, não como a chefe dela, mas como uma pessoa que ela pode confiar e dizer, ó, não estou dando conta disso, tá difícil para mim, eu estou com dificuldades em casa, enfim. Então, quando você faz isso, você ganha a sua equipe para qualquer situação, né? Nos momentos que a gente tem muita pressão, tem que produzir Vira um time muito, de fato, né? vira um time de fato, exatamente. O time, ele se ajuda, ele se apoia, ele enxerga o problema do outro, eu acho que esse é o grande desafio. E aí você passa a ser admirado, porque eu acho que a admiração vem daí, né? Não só pelos aspectos que eles veem, nossa, alcançamos excelentes resultados, bacana. Só técnico. Não é só técnico, mas você saber que a tua líder tá ali, sabe, olhando para você como um todo, né? A gente é um ser holístico. Eu não posso olhar aquela pessoa somente como colaborador que trabalha na empresa e ele vai embora e volta e eu esquecer que ele tem um restante de coisas que vão estar contribuindo ou não. Só contribuindo, assim, essa é a empatia, é para você olhar e apoiar, e é para você dar o feedback assertivo também. Exatamente. Porque eu acho que tem uma questão que tem pessoas que precisam, que vai ser importante para a carreira dela, independente da nossa empresa, se vai estar sob nossa liderança ou não. Eu acho que essa forma de você atuar no feedback com empatia ajuda a você ser um líder que, de fato, ele é inspirador, né? Que está junto. Eu acho que isso não é só para o lado de, vou apoiar, né? É pelo lado, tem isso aqui que não está bacana também, que você precisa vir junto comigo. Eu acho que a empatia é calçar o sapato do outro, né? E isso talvez, eu acho que das características empreendedoras seja o mais difícil. Porque em algumas situações, a gente, né, o colaborador se abre e conta a sua história, né? Em outras situações, não, né? Então, é saber, né, o que esse colaborador está passando, está sentindo, mesmo ele externalizar tudo que ele passou de história, né? Porque às vezes tem histórias bárbaras, né? Que você, quando você fica sabendo, você é muito mais, né? Você consegue realmente calçar, né? Vestir o sapato do outro e entender que aquele comportamento do colaborador tem uma história, tem um porquê que ele está fazendo aquilo, porque ele já vivenciou outras situações que os deixou com aquela casca dura ali, que a gente... Então, acho que assim, talvez, para mim, como líder, seja o mais difícil, principalmente quando você tem uma equipe um pouquinho maior. Quando você tem uma equipe menor, eu já tive uma equipe menor, que eu sabia o nome da mãe, o nome da avó, né? E quando você tem uma equipe um pouquinho maior, você, de certa forma, você não consegue, você distancia um pouquinho disso. Então, para mim, acho que é um grande desafio hoje. A Ana falou uma coisa super importante, porque realmente, quando a equipe é maior, você depende um pouco que aquela pessoa te procure, né? Porque realmente não tem condições de você ficar o tempo todo. Mas eu uso muito o exemplo da pandemia, porque para mim foi um divisor de águas do que é ser empático ou não. Eu me lembro que a gente tinha que ter muitas reuniões naquele período, por conta da transformação que a gente teve que fazer, até enquanto empresa. Virar muito para o digital, né? Adaptar nossos produtos, serviços, etc. Mas eu via que as pessoas estavam exaustas emocionalmente. E muitas vezes a gente começava uma reunião com a proposta de falar de trabalho, mas as pessoas começavam a falar das suas dores. E eu deixava que a reunião fosse sobre isso. Não que na próxima ou no dia seguinte, que eu não tivesse que remarcar essa reunião para falar de trabalho. Mas eu sentia que aquele momento ali eu tinha que ter uma escuta, eu tinha que ser empático. Então eu entendo a empatia também um pouco disso, a gente ter essa calibragem de perceber quando a nossa equipe está muito pressionada, né? É um momento, às vezes, você chamar para uma reunião que não seja só de trabalho. Ou falar, como é que vocês estão se sentindo? O que está incomodando? Como é que eu posso ajudar mais? Nesse sentido também, não só com aspectos emocionais,
que estejam fora daqui. Mas principalmente aqui. E coisas que a gente pode fazer para diminuir essa tensão, né? Exatamente. Que às vezes são coisas simples, né? A gente adotou lá coisinhas super simples, assim, uma colaboradora nossa, vamos fazer um happy hour. E aí fomos para o outro lado da rua fazer um happy hour. Vamos fazer o aniversariante do mês, mesmo fazendo bolinhos individuais, vamos fazer o aniversariante do mês. Outro dia uma falou assim, vamos fazer um piquenique lá ali no aterro, que é lindo, tá aqui do outro lado. Então, assim, coisas simples que às vezes não é tão difícil de fazer. Tem o café coletivo. Vamos fazer o café coletivo para a gente tentar humanizar um pouquinho e a gente se aproximar, às vezes, de pessoas que estão um pouquinho distantes da gente, para abrir outros ambientes, né, para que essas pessoas possam ter um canal mais aberto e poder falar um pouco mais sobre elas, né? E a Débora trouxe uma palavra também que eu gosto muito, que é a questão da leveza. Dá para ser mais leve. Dá para criar no nosso ambiente uma situação mais leve. E portas abertas, né? Exato. A gente agora não tem mais portas Ai, nas que nossas bom, salas, né? graças a Adorei Deus. isso. Mas é à disposição, estar à disposição. Eu acho que a equipe entender que você está à disposição, apesar da agenda louca que a gente tem, a gente está à disposição para ajudar, para apoiar, para escutar, para né, fazer o que for necessário. Eu acho que isso faz total diferença. Ó, gente, a questão da porta é muito legal. É uma dica aí para as empresas, né? Hoje a gente tem um local de trabalho onde não tem portas, onde todos os líderes ficam juntos, junto com a equipe. Isso realmente, a barreira da porta é algo que acontece de verdade. Então, dica para as empresas, né? Tirem suas portas. Perfeito, perfeito. Gente, muito obrigada. O papo foi maravilhoso. A gente até já ultrapassou o horário, com certeza. Mas foi perfeito. Muito, muito obrigada. A gente que agradece. A gente que agradece.